Boa noite, meus senhores, minhas senhoras, camaradas e amigos. Algumas palavras que se impõem a fazer nesta iniciativa de um processo que temos em curso e que vai decorrer de uma imensa batalha que é esta, da batalha das eleições autárquicas que terão lugar no dia 29 de setembro deste ano e que serão mais um passo importante da luta do nosso povo contra esta desgraçada situação em que está confrontado pela necessidade da ruptura com a política direita e pela assunção de uma nova política, uma política patriótica de esquerda ao serviço do povo e do país. Hoje, 2 anos após a assinatura do pacto de agressão pelo parte do PS, do PSD e do CDS e depois de nos terem sido impostos um conjunto enorme de sacrifícios com as justificações de que fariam face às necessidades financeiras do país, reduziriam o déficit e sempre sob a chantagem da bancarrota no nosso país, o que de facto se verifica é que este pacto, esta política, não resolveu nenhum dos problemas com que estávamos confrontados. Hoje, a dívida pública portuguesa são mais 48 mil milhões de euros do que eram aqui há 2 anos atrás. Hoje, o déficit em relação ao PIB aumentou em mais de 5,5%. Hoje são mais de 430 mil portugueses que estão no desemprego. Hoje a situação em relação à prestação dos cuidados de saúde, da educação, dos transportes, de um conjunto enorme de serviços públicos estão piores. O resultado evidente desta política é que o nosso país está pior. Este não era o caminho. Este, tal como nós dissemos, só levaria a pior se piorar a situação do nosso país. É esta situação que, como se esta situação já não bastasse, estamos todos precavidos para isso. Eles preparam-se para apresentarem um novo programa de medidas de mais 4.700 milhões, dizem eles, de cortes que visam estruturar e reorganizar o aparelho de Estado, quando de facto o que se trata são de mais medidas de destruição dos nossos salários, dos nossos rendimentos, dos nossos direitos, de termos menos segurança social, menos saúde, menos educação. É isto que esta gente prepara, é isto que esta política traz no bolso. A isto tem-se oposto este importante movimento popular, os trabalhadores, a classe operária, os seus sindicatos, as populações, os professores, os juízes, as forças de segurança, os militares. A tudo isto se têm oposto estas imensas e muito larga frente de luta de amplas camadas da sociedade portuguesa que se opõem, que dizem que este não é o caminho, que é necessário seguir numa outra direção, interromper este processo e levá-lo à derrota e dando de novo a voz ao povo. É isto que aconteceu com a greve geral. É isto o momento em que vivemos hoje. As consequências desta luta prolongada da resistência do nosso povo levaram ao desgaste e à descarbonização deste governo, levaram ao seu enfraquecimento e levaram-o a estar hoje numa situação em que não tem quaisquer condições para governar. Bem podem voltarem de novo a juntar-se à mesa e procurar encontrar uma qualquer solução que serve a todos os interesses que são estranhos ao povo e ao país. Tem destinatários, de facto, tem beneficiários, tem sim o grande capital, os grandes grupos económicos, as grandes potências da União Europeia, mas não resolve os problemas do país. Esta política, e se isso vier a acontecer, de novo tem um cúmplice, de novo tem um responsável, o Presidente da República, que não cumprindo com aquilo que são as suas funções, de ser um garante da Constituição da República, de cumprir e fazer cumprir esta, tem segurado este governo que age em contravenção com a lei, que age contra os interesses nacionais, que prejudica e degrada a situação do país. A isto se impõe também a resposta. E daqui vos deixamos desde já o apelo para participarem na manifestação convocada pela CGTP no próximo sábado em Belém, a exigir a demissão deste governo, a dissolução da Assembleia da República, a convocação de eleições antecipadas. Se este é o quadro político em que estamos, 2 ou 3 palavras se impõem, porque muito sobre isto importa batalhar. E, em particular, é este conjunto de homens e mulheres que constituem a CDU, com os seus candidatos, os membros do PCP, do PEV, do ID, os muitos independentes que participam na CDU, de trazerem e levarem ao nosso povo um caminho de esperança. Há, de facto, um outro caminho para o nosso país. Há uma outra política. Ao contrário do que eles dizem, este não é o único caminho
não é uma inevitabilidade. Existe um caminho, de facto, e substancialmente diferente. Um caminho que passa pela rejeição do pacto de agressão e a renegociação da dívida. A renegociação nos seus montantes, nos prazos e do pagamento e nos juros. Uma política diferente que promova a produção nacional e recupere para o Estado, o setor financeiro e outras empresas e setores estratégicos. Uma política que aumente os salários e as pensões de reforma dos portugueses. Uma política fiscal que aumente os impostos sobre os dividendos e os lucros no câmbio de capital. Uma política que defende e recupere os serviços públicos, em particular nas funções sociais do Estado. Uma política que afirme Portugal como nação e a liberta a humilhante dependência e colonização de quem a querem condenar. Esta é a política que nós propomos, a política diferente, aquela que satisfará as necessidades do nosso povo. Não aquela que vai satisfazer os grandes grupos económicos, os grandes interesses dessas empresas. Podemos olhar aqui bem perto no nosso concelho. Duas das mais importantes empresas deste concelho, a Lesnave, no caso, e a Portocelo, no outro, empresas que há mais de 4 anos, no caso da Lesnave, não aplicam qualquer aumento aos trabalhadores, apesar de terem lucros acumulados na casa dos 52 milhões de euros. Não é porque não haja dinheiro, é porque não há vontade de se aplicar a melhoria das condições de vida dos trabalhadores por via do aumento dos seus salários, e aí está uma demonstração clara de que se sentem respaldados na política deste governo. Mas podemos olhar ainda para um escândalo bem maior, o caso da Portocelo. No caso dos últimos 4 anos, os lucros acumulados rondam os 800 milhões de euros. Uma empresa que há pala de dizer que precisa de mais competitividade, pretende destruir todo o edifício de direitos e regalias daqueles trabalhadores e reduzir os seus salários, e que não lhes aplica também aumentos, vai para 2 anos. Podemos dizer, não é por falta de dinheiro, não é porque essas empresas precisam de modernizar a forma como se organiza o trabalho e a produção para serem competitivas no estrangeiro. É porque a gula dos interesses do grande capital é insaciável e sente-se respaldada nas costas da política deste governo. Uma última palavra que tem a ver com as autarquias locais. De facto, o PSD, o CDS e o PS estão juntos, na nossa opinião, contra o poder local. Esta é a verdade. Uma ofensiva que hoje, desenvolvida com mais força e intensidade por parte do governo do PSD e CDS, aponta para a destruição das freguesias, para mais cortes nas transferências feitas para as autarquias, na retirada, no aumento dos seus condicionalismos, mas uma política que já o anterior governo, o governo do Partido Socialista, praticava. Olhemos e tenhamos presente que uma parte daqueles que se vão apresentar às eleições autárquicas nas próximas eleições são dos maiores responsáveis pelas dificuldades financeiras das autarquias locais. Reduziram-lhes as transferências a que estavam obrigados a fazer por lei à pala da crise, aumentando-lhes as competências, causando maiores dificuldades e, com isso, causando também maiores prejuízos para as populações. Nós dizemos que existe um outro caminho que vos dizemos e aqui vos propomos, que seja o caminho do trabalho, que existem, e esse caminho passa por dar-vos 3 grandes e boas razões para apoiar a CDU. O trabalho, a honestidade e a competência. São estas as 3 grandes e boas razões para apoiar e votar a CDU. O trabalho com mais capacidade para a resolução dos problemas. Dar mais voz à defesa do povo e dos seus direitos. Mais força na luta por uma vida melhor para um Portugal com o futuro. Viva a CDU, viva o Conselho de Setúbal, viva a freguesias. Esta apresentação pública, esperamos contar com todos também na campanha eleitoral que já começou e que vai continuar, e esperemos que a CDU vai crescendo até à vitória final.